Vocês vão ver o presidente Bolsonaro ser presidente em 2026 e vão fazer isso rindo. Porque eu tenho certeza que quanto mais passa o tempo, mais a verdade vai vir à tona e mais as pessoas vão se sensibilizar com essa sacanagem que estão fazendo com o presidente Bolsonaro e ele vai voltar a ser presidente desse país. Temos também Isabel Meca com pergunta. Por favor, Isabel. Senador, muito bom dia. Obrigada por conversar conosco aqui na CNN. Eu queria falar justamente sobre 2026, senador. Como, do ponto de vista de vocês, a denúncia afeta o nosso processo eleitoral? Quando o senhor fala que Jair Bolsonaro vai ser candidato no ano que vem, o senhor está se apegando a qual possibilidade para dizer isso e que permita viabilidade, inclusive jurídica, para que de fato o nome dele possa aparecer nas urnas em outubro do ano que vem? E, considerando um cenário em que há ali uma análise de que é possível termos uma condenação de Jair Bolsonaro, senador, até que ponto vocês sustentariam essa candidatura? Ele vai até o final, até quando der? Olha, Isabel, olha o que aconteceu com o Lula, né? Que ele se condenado em primeira instância, em segunda instância, pelo STJ, pelo próprio STF, né, por todo o desfalque que ele deu nas finanças públicas do Brasil, todo o assalto que houve durante o seu governo, as estatais, bilhões de reais devolvidos em delações premiadas, bilhões de reais devolvidos nos acordos de leniência, e do nada ele foi pinçado e recolocado no jogo político. Então Bolsonaro, que não cometeu nenhum ato de corrupção, uma pessoa que é inocente, por que com ele também não pode acontecer a mesma coisa? Porque se a condenação dele claramente é política, por que mudando o cenário político também não pode mudar a sua situação jurídica? Então é muito mais fácil que o presidente Bolsonaro volte para o jogo e seja candidato do que eram as chances do Lula, né, por todos os crimes que ele de fato cometeu lá atrás e que foi descondenado por causa de uma questão de CEP, né, que ele foi condenado inicialmente num local diferente do que ele supostamente deveria ter sido julgado. Então tem muito claro, né, que em 2026 o presidente Bolsonaro será candidato, ele vai fazer a sua inscrição da sua candidatura no TSE e vai ser viabilizada, vai ser deferida e ele vai ser presidente eleito no primeiro turno em 2026. Senador, para terminar aqui a nossa entrevista, acho que tem que esgotar todas as questões relacionadas a golpe. Havia muitas pessoas ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro naquele finalzinho de 22, ainda mais quando saiu o resultado das eleições. Pessoas indignadas com o resultado. Eu não estou falando do povo, dos eleitores, de quem foi à rua, mas de quem era ministro, era secretário, era militar, detinha uma função importante ali. A palavra golpe chegou a ser falada, e até eu acho que é difícil responder, mas passou pelos pensamentos dos senhores um golpe no país? Não é difícil responder não, Basílio, é muito fácil. Nunca teve discussão de golpe. E a indignação não só aqui da família, do entorno do presidente Bolsonaro, como de dezenas de milhões de brasileiros, não foi com o resultado da eleição. Foi com a forma como a eleição foi conduzida pelo Alexandre de Moraes enquanto presidente do TSE, desequilibrando a disputa eleitoral a favor do Lula. Isso é cristalino, isso é óbvio. Todos sabem, por mais que não possam admitir publicamente, que isso aconteceu e torceram ou então fizeram vistas grossas para isso. E nós, Basília, recorremos sempre dentro do processo. Nós sugerimos ali vários indícios de fragilidade do processo eleitoral, como existem nesse inquérito que foi aberto lá em 2018, Basília, quando o presidente Bolsonaro foi eleito. Naquela oportunidade, o Ministério Público Federal abriu um inquérito de ofício por suspeitas de que teria havido algum problema no processo eleitoral. Esse inquérito está aberto até hoje. E o que se sabe é que, inclusive, hackers usaram a banha do ministro Banhos do TSE para ficar por vários meses dentro do TSE. Então nunca se chegou ali a aprofundar a investigação, e quando começou a se aprofundar, sabe qual foi a resposta dentro do inquérito? Está lá no papel. A resposta dentro do inquérito é que os logs, né, que comprovariam ali os acessos a locais do TSE, que em tese seriam invioláveis, foram apagados pela empresa que fazia toda a gestão das urnas eletrônicas. Então, assim, se lá atrás pôde se investigar, agora, em 2022, nós apresentamos diversos indícios de possível fragilidade, e ao invés de investigar,
né, que qualquer pessoa normal entende que seria o maior interesse do TSE, o que foi feito? Foi dada uma multa de 22 milhões de reais no Partido Liberal, de uma forma completamente arbitrária e ilegal, em um questionamento administrativo que foi feito, que nem caberia uma litigância de má-fé. Mesmo assim, o Alexandre de Moraes foi e condenou, dando um claro recado, Basília, de que se o PL insistisse em continuar pedindo que o TSE investigasse algumas fragilidades no processo eleitoral, correu o risco até de ele caçar o registro do nosso partido. E a partir desse momento, Basília, que começa uma discussão dentro da Constituição do que poderia ser feito para tentar reverter essa situação dentro do processo. Isso foi transformado em uma acusação de tentativa de golpe, de violência, de tentativa de golpe armada. Veja só, qual foi a arma que foi usada pelo presidente Bolsonaro? Qual foi a ameaça que ele cometeu? Essa denúncia, qual foi a depredação de patrimônio tombado que ele fez, que está sendo imputado também a ele, essa absurda acusação? É tanta fragilidade, é tanta coisa surreal nessa denúncia, que, mais uma vez, eu acho que o PGR Paulo Gonet vai ter vergonha de entrar no elevador da PGR agora e olhar nos olhos dos seus pares